Olá pessoal, eu sou a professora Dirce Paz e nós vamos trabalhar um pouquinho com aulas de biologia. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre componentes químicos da célula. Existem componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Falando em componentes inorgânicos, podemos citar a água e os sais minerais. E os componentes orgânicos, nós citamos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e também os ácidos nucleicos. Iniciando componentes inorgânicos da célula, mais especificamente sobre a água, podemos dizer que a água é o componente mais abundante da matéria viva. Ele também é solvente de líquidos corpóreos, também transporta íons e moléculas, regula temperatura, ação lubrificante, atua na reação da hidrólise, que é a quebra, e também matéria-prima para a fotossíntese. Então vocês vejam a importância da água. Por que nos dias quentes as pessoas suam? Justamente porque a água tem essa função de controlar a temperatura dos organismos, né? Então ela é muito importante. O ser humano elimina a água por meio de suor, de fezes, de respiração e também através da urina. Ainda o ser humano obtém água por meio da ingestão direta ou através dos alimentos. Todos os alimentos que o ser humano ingere têm um teor de líquido, um teor de água. Às vezes mais, às vezes menos. A taxa de água nos seres vivos varia também de acordo com a atividade metabólica ou do tecido ou do órgão, né? É considerado com a idade do organismo também e conforme a espécie vai variar a quantidade de líquido no organismo. Então, algumas pinceladas sobre o componente inorgânico água. Agora nós vamos ver algumas pinceladas também sobre os sais minerais. Eles encontram-se no organismo sobre duas formas, solúveis e insolúveis. O que significa dizer que os sais minerais são insolúveis? São aqueles que participam da estrutura esquelética. E os solúveis são aqueles dissolvidos na água em forma de íons. Todos os íons que os seres precisam, né? Sais minerais necessários ao corpo humano, por exemplo, sais de cálcio. Os fosfatos de cálcio constituem um dos principais componentes químicos dos ossos. Também contribui para a rigidez dos ossos e fortalecimento dos dentes. Coagulação do sangue também é bastante importante e na contração muscular. Os sais de ferro participam da constituição da molécula da hemoglobina. Sais de fósforo participam da formação do esqueleto na molécula do ATP. Sais de iodo, necessários também para a constituição dos hormônios da glândula tireoide. Sais de potássio e sódio, regulação osmótica das células e também na condução dos impulsos nervosos nos neurônios. E os sais de flúor, quando se fala em flúor, nós já associamos com os dentes, então é o processo de mineralização do esmalte dos dentes e inibe também a ação das bactérias, bastante importante. Então esses dois, água e sais minerais, são os constituintes inorgânicos da célula. Agora vamos ver os componentes orgânicos da célula, falando um pouquinho sobre carboidratos. Os carboidratos são conhecidos também como hidratos de carbono ou glicídios. Na molécula de carboidrato existe sempre um grupo aldeído ou acetona e nos demais carbonos existem grupamentos de hidroxila. Para vocês visualizarem um pouquinho a formulazinha, né? Os carboidratos, eles estão divididos em três: os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada. Nos monossacarídeos, por serem açúcares ou carboidratos muito simples, eles não sofrem hidrólise, não sofrem a quebra da molécula. Eles têm uma fórmula geral, né, que aparece. E alguns exemplos: a frutose, que está presente na maioria das frutas e do mel, a glicose também está presente nas frutas e no mel, a galactose, que está presente na lactose, que é o açúcar do leite,
E todos eles fornecem energia. Então, a função principal dos carboidratos, de todos eles, é energia. E ainda como exemplo de monossacarídeo, a ribose, que compõe a estrutura do RNA, ou seja, o ácido ribonucleico. Os oligosacarídeos são formados pela união de 2 ou mais monossacarídeos que se separam por hidrólise, por quebra. Os oligosacarídeos também podem ser chamados de disacarídeos, por isso se diz que é a união de 2 ou mais monossacarídeos. Como exemplos, nós temos a sacarose, que é a união de uma molécula de glicose mais frutose, que está presente na cana-de-açúcar, na beterraba, na rapadura. A lactose, que é a união de uma molécula de glicose mais galactose, encontrada no leite também. A maltose é a união de uma molécula de glicose mais outra molécula de glicose, encontrada nos cereais. E os polissacarídeos, nós já pensamos muitos, então realmente são formados pela junção de muitos monossacarídeos e apresentam átomos de nitrogênio, de fósforo ou enxofre. Quando nós ingerimos disacarídeos, polissacarídeos, logicamente esses são digeridos e vão originar os monossacarídeos, que é a forma que nós vamos assimilar. Um exemplo de polissacarídeo é o amido, que é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. As batatas, arroz, mandioca estão repletos de amido, então é um tipo de açúcar, armazenado pelo vegetal e consumidos em épocas desfavoráveis pela planta. O glicogênio também é um polissacarídeo de reserva energética dos animais, equivale ao amido dos vegetais e no nosso organismo a síntese de glicogênio ocorre no fígado. Então, a partir de moléculas de glicose, logo no fígado de boi, de frango, enfim, são alimentos ricos em glicogênio. A celulose é um outro polissacarídeo que tem papel importante estrutural nos vegetais, participa das paredes celulares vegetais. Poucos seres vivos conseguem digeri-lo. Entre eles, alguns micro-organismos que habitam o tubo digestivo de certos insetos. Por exemplo, os cupins. Os cupins se alimentam de madeira, só que eles não têm a capacidade de fazer esse processo de digestão de celulose. Mas, a nível de seu intestino, existem micro-organismos que fazem essa degradação e também são beneficiados. Os animais ruminantes, como bois, cabras, ovelhas, por exemplo, também não têm essa capacidade de fazer a digestão de celulose, mas a nível de seu estômago, seu intestino, também existem micro-organismos que fazem essa degradação. E a quitina também é um outro polissacarídeo que está presente na parede celular de fungos e também no exoesqueleto dos artrópodes, principalmente a classe dos insetos. Possuem grupos de amina também em sua cadeia representada. Então, até aqui nós vimos os carboidratos, que são os açúcares. Agora nós vamos ver os lipídios, que são as gorduras, que podem ser de origem vegetal ou animal. Então, são insolúveis em água, mas solúveis em solvente orgânico, como a benzina, éter e álcool. Desempenham diversos papéis biológicos, conforme o tipo que for considerado. Nós temos basicamente 3, que são os glicerídeos, os cerídeos e os esteroides. Os glicerídeos, eles se mostram sólidos ou líquidos em temperaturas ambientes, sendo conhecidos respectivamente como as gorduras e óleos. As gorduras são frequentemente encontradas em animais e os óleos são frequentemente encontrados nos vegetais. Os cerídeos compreendem as ceras que ocorrem nas superfícies de folhas e de frutos, evitando assim a perda excessiva para o meio ambiente ou o meio externo. São encontrados em secreções de certos insetos, como as abelhas. Então, se vocês perceberem, quando nós compramos um fruto, uma maçã, uma nectarina, por exemplo,
Ela é bem lisinha e parece uma cerinha, parece que foi passado uma crosta de cera. É justamente o cerídeo, que é natural, que é um tipo de gordura que serve para proteger o fruto. E também ali como os favos de mel que as abelhas fabricam, né? Um outro tipo de lipídio são os esteroides, e basicamente é o colesterol que participa da composição química da membrana plasmática das células, atua como substância precursora dos hormônios sexuais testosterona e progesterona e permite a formação da vitamina D e dos sais biliares também. Existem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. Podemos dizer que o HDL também é o colesterol chamado bom e o LDL é considerado o colesterol ruim. Por quê? Porque o HDL é uma lipoproteína de alta densidade e vai fazer a remoção das gorduras dos vasos sanguíneos, deixando as paredes desses vasos bem limpas e flexíveis. Por isso ele é considerado o colesterol bom. E o LDL, ele é chamado de mau colesterol, porque também é uma lipoproteína de baixa densidade e ele vai depositar as gorduras nos vasos sanguíneos e nas artérias, deixando as paredes desses vasos prejudicadas e podendo também ficarem endurecidas e surgir o problema de arteriosclerose. Muito bem, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos componentes orgânicos da célula, falando em proteínas.